quando sairmos dele, saiamos de uma maneira mais fortalecida, mais esperançosa e, ao mesmo tempo, com conhecimento interior mais profundo. Portanto, nesse momento, o perdão cabe por completo, já que o estado de perdão é fundamental para a saúde emocional. Nós veremos aqui, no decorrer da nossa explanação, que perdoar é um elemento essencial para a saúde mental, para a saúde emocional. A questão é: por que temos tanta dificuldade de perdoar? Essa é uma pergunta que certamente cabe a todos nós. Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Essa dificuldade, ela é praticamente universal. A criatura humana em si, ela tem dificuldade de perdoar. Ela se torna alguém hipersensível às ocorrências que de alguma forma a machucam, fazem doer na questão emocional mais profunda. Então nós vamos avaliar aqui, em primeiro lugar, de uma maneira prática, objetiva, aproveitando o nosso tempo, nós vamos avaliar quais são inicialmente as dificuldades para perdoarmos no cotidiano. E em seguida, nós vamos analisar sucintamente alguns mitos e verdades a respeito do perdão, a fim de que se torne mais fácil para nós perdoar, compreender as defecções, as limitações das outras criaturas que têm contato conosco, seja no ambiente doméstico, no local de trabalho, ao mesmo tempo na via pública, com os desconhecidos, com os amigos, enfim. Essa relação que temos com os outros tem uma profunda dificuldade no âmbito do perdão, de nós compreendermos as limitações que envolvem as outras criaturas. E é nesse ponto que vamos abordar hoje o fenômeno do perdão. Na próxima semana, quarta-feira, nós vamos analisar um outro aspecto do perdão, o auto-perdão, porque também temos dificuldade de nos perdoar. Vamos analisar isso na semana que vem. Hoje é o perdão na questão da inter-relação. Então, por que temos dificuldade de perdoar? Onde é que está a barreira para que tenhamos uma maior facilidade de nos conduzir para o perdão das falhas alheias, dos erros alheios em relação a nós? Eu poderia colocar aqui 3 itens fundamentais. O primeiro deles, de natureza cultural. Nós somos pessoas, nós seres humanos, somos pessoas que a cultura transmitiu a seguinte informação: nós, em essência, não devemos, em momento algum, levar desaforo para casa. Isso representa um jargão popular muito comum. Nós temos esse conceito fundamental dentro de nós. Nós somos pessoas que aprendemos a não tirar por menos, como costumamos dizer, ou a não levar desaforo para casa. Revidar, devolver o golpe, é uma manifestação cultural que vem ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a história da humanidade traz consigo
um conglomerado de batalhas em busca de território, em busca de algum espaço, em busca de autonomia, em busca de segurança, e nós aprendemos, portanto, que lutar, combater, revidar significa algo perfeitamente adequado no comportamento humano. Isso vem através de uma cultura multimilenar. Então, o fenômeno cultural é o primeiro item que nos traz aqui uma barreira muito grande para podermos perdoar. O segundo aspecto que nos faz dificultar o ato do perdão é o aspecto do temperamento humano, temperamento pessoal. Nós também, em um caráter evolutivo, em um caráter de desenvolvimento antropológico, psicológico, nós aprendemos também a nos defender, a sobreviver. Nós trazemos conosco essa herança do reino animal. Devemos sobreviver, devemos nos proteger e nos defender de todo o perigo. Ora, o processo também evolutivo do pensamento nos conduziu a compreender que, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende ou abusa de nós, isso repercute em um dano profundo, seja ele orgânico, psicológico. Nós consideramos isso como um dano que machuca, um dano que dói, um dano que compromete toda a nossa estrutura vivencial. O que devemos fazer então? Nos proteger, nos defender de alguma forma, consequentemente, lutar, revidar o golpe, agredir, vingar-se, parece ser também um componente encravado no temperamento individual. O que é o temperamento? O temperamento é um conjunto de fatores que trazemos conosco de forma inata. Nascemos com ele. O caráter é algo adquirido através do ambiente, das relações, da cultura e da influência do temperamento. Aí formamos o caráter. Mas o temperamento ele é inato. Nascemos com essa característica fundamental marcada no componente genético. É o temperamento. E esse temperamento traz informações importantes, informações de sobrevivência, defesa e necessidade de proteção. O terceiro fator que compromete a nossa capacidade de perdoar com mais facilidade, com mais abertura, é o elemento cognitivo. O que é cognição? Cognição significa pensamento, sentimento, percepção da realidade. Cada um de nós tem um aspecto muito peculiar de percepção da realidade. Cada um de nós interpreta o que está à nossa volta, ou as sensações internas, os acontecimentos internos, de uma maneira muito particular. O nosso desenvolvimento pessoal, ele tem um caráter singular. Portanto, quando nós nos desenvolvemos ao longo do tempo, vamos formando um arcabouço cognitivo de pensamentos, de interpretações, de avaliações e alguns jargões muito populares, muito conhecidos, mostram que a universalidade do pensamento humano absorve alguns aspectos muito curiosos. E esses aspectos curiosos são, primeiro, as pessoas
de uma maneira geral, não são tão confiáveis. Eu devo me precaver a elas. Eu devo tomar cuidado com a ação das pessoas em relação a mim. Devo ficar muito atento com o comportamento alheio, porque esse comportamento pode me machucar de alguma forma. Eu sou, em certa medida, alguém vulnerável, alguém indefeso. Portanto, devo ficar muito atento com aquilo que acontece à minha volta. Isso quer dizer que a cultura interna, isto é, o aprendizado interno através das vivências que temos, produzem um certo conceito do que somos, do que o mundo é e daquilo que o futuro também representa. Então, um conceito sobre nós, em particular, bastante comum é: eu necessito que as minhas necessidades, as minhas inquietações, as minhas carências sejam atendidas. Eu necessito que as pessoas me aprovem. Eu necessito que as pessoas gostem de mim. Em relação ao erro dos outros, isso se traduz como uma agressão. E uma agressão merece proteção, merece uma advertência, merece um revide, algum tipo de bloqueio para que eu não sofra o abuso que me é direcionado. Da mesma maneira, o pensamento em relação aos outros. O mundo é muito perigoso. O mundo é um lugar de sobrevivência. Aqui é cada um por si, Deus por todos, como costumamos dizer. Vejam que existe um jargão universal, um conceito global que acompanha a trajetória humana. É muito comum dizermos, por exemplo, eu durmo com o olho aberto. Até que me provem o contrário, é melhor não confiar. Primeiro vamos chegando, observando, para depois então promovermos uma abertura. Há um conceito universal de autodefesa. Temos que nos defender do mundo, porque tudo parece ser muito estranho e perigoso. Então esses três fatores tão importantes, a cultura, o temperamento inato, e a formação do pensamento humano, isto é, das atribuições, das interpretações que o ser humano é capaz de elaborar, produzem em nós uma grande dificuldade de perdoar. E aí, então, entra uma questão essencial na compreensão do perdão. O perdão não tem um caráter superficial, isto é, ele não tem um caráter propriamente de mundo externo ou de relação interpessoal, como logo mais veremos. Ele tem um caráter que também não é mental ou emocional. O perdão, ele tem um caráter espiritual. A logoterapia de Viktor Frankl propõe que perdoar é uma atitude do espírito, não um fator emocional. É um fator espiritual. Isto é, ele se encontra em uma instância muito profunda que normalmente nós não conhecemos tão bem porque não lidamos muito bem com ela. Nós lidamos, sobretudo, com o nível egóico, com o nível do ego. O ego pressupõe defesa, atendimento de necessidades, impulsos e vontades. Em contraposição, vem a censura, o bloqueio, as tradições que freiam certas necessidades e impulsos de atendimento do ego. Assim,
Perdoar está numa instância totalmente diferente dessa. Está num nível espiritual, onde se encontra a área dos valores, respeito, solidariedade, fraternidade, tolerância, aceitação, responsabilidade. Esses valores não estão na estrutura do ego ou na estrutura da emoção. Estão, sobretudo, em uma dimensão espiritual, onde a capacidade de tomar decisões conscientes, lúcidas, maduras, aí sim entra o nível espiritual da nossa relação, seja conosco ou com as outras pessoas. E é nesse nível que está o perdão. Quando a pessoa não consegue penetrar nessa camada profunda do espírito, da dimensão dos valores, ou, como Viktor Frankl propôs, do espírito, fica muito difícil perdoar realmente. É necessário um exame cuidadoso em nível de consciência para começarmos a perdoar as falhas alheias e as nossas próprias falhas, a fim de nos conduzirmos em nível de desenvolvimento e crescimento pessoal. Para isso, então, para entendermos quais são os mitos e verdades a respeito do perdão, eu trouxe aqui alguns itens que eu quero comentar para ilustrar uma forma mais sensata, alguns ingredientes úteis para termos capacidade mais ampla de perdoar, buscando, portanto, aquela área de valores que está dentro de nós. Nós vamos começar, então, citando alguns itens e analisando-os. Primeiro deles, ter sentimentos de mágoa e de raiva é algo que mostra que a pessoa está errada e é imperfeita. Esse primeiro item é um mito. Isso não é verdadeiro. A pessoa que sente mágoa, a pessoa que tem raiva de alguém que lhe fez algum mal, ela simplesmente está expressando emoções. E as emoções existem para sinalizarem uma determinada necessidade. Isto no reino animal como um todo. Por exemplo, um cão sente raiva, um cão fica triste. Então, são emoções presentes no reino animal, trazidos da experiência evolutiva, que tem uma finalidade útil. E eu vejo, por exemplo, muitos pacientes que se encontram comigo em psicoterapia e dizem assim: eu senti ódio daquela pessoa. Depois eu fiquei tão envergonhado de mim mesmo. Como eu pude ter esse sentimento por aquela pessoa? Tudo bem, ela fez uma coisa muito grave, mas eu não deveria sentir ódio. Ora, esses sentimentos, essas emoções são perfeitamente compreensíveis, fazem parte da natureza humana e elas sinalizam somente uma determinada necessidade. Por exemplo, a mágoa. A mágoa, ela é um sentimento positivo? Não, ela não é um sentimento positivo. Entretanto, ela é um sentimento compreensível. Porque esse sentimento de mágoa, ele nos sinaliza que ficamos muito contrariados com alguma coisa, que queremos uma justificativa, que queremos algo em troca quanto ao nosso sofrimento, um pedido de desculpas, uma análise do problema, uma
correção de um dano que nos foi provocado. É isso que a mágoa identifica. A raiva, da mesma forma, é um sentimento perfeitamente autêntico, que deve ser validado por nós. A raiva sinaliza que algo que nos aconteceu provocou em nós um desconforto muito grande e nós não desejamos que isso se repita e queremos deixar isso claro para a outra pessoa. Portanto, é um sentimento válido. Devemos ter apenas o cuidado quanto ao comportamento final em relação a esses sentimentos. Isso devemos ter muito cuidado, porque isso não quer dizer que eu, estando com raiva, muito aborrecido com alguém, possa me vingar, golpeá-lo, feri-lo, porque isso representa um estilo de enfrentamento da dor que eu estou sentindo completamente disfuncional. Não vai trazer o objetivo que eu espero alcançar. Eu desejo emitir uma mensagem para aquela pessoa que me feriu de que o que ela fez necessita ser reparado, necessita ser corrigido. Isso é um direito que todos nós temos. Entretanto, quando eu adoto um comportamento feroz e agressivo, eu inutilizo completamente a utilidade, o benefício daquela sensação, daquela emoção que me apareceu e que eu quero transmitir como algo que me foi danoso. Eu inviabilizo essa possibilidade. Então é necessário haver cuidado com o comportamento, mas a emoção, ela é válida, ela é útil. E eu concluo esse primeiro mito deixando claro uma coisa aqui. A mágoa, a raiva, a tristeza, a culpa ou qualquer outro sentimento representa, na verdade, um fator aliado a nós e não contrário a nós. A emoção não quer nos trazer uma informação danosa, cruel, para que soframos. Ela quer que nós entendamos quais são nossas necessidades emocionais. E geralmente nós não fazemos isso. Só descobrimos isso às vezes em terapia. Quando a pessoa senta, conta as suas emoções, narra os seus acontecimentos, esclarece aquilo que pensou, que avaliou a respeito dos problemas, e aí então é que vem o insight, mostrando que aquilo que ela estava sentindo tinha um significado, tinha uma mensagem a ser dada que ela não compreendeu, que ela não assimilou, e por isso adotou um comportamento completamente disfuncional, prejudicial para ela mesma, por não compreender, por não validar e por não normalizar as suas emoções, compreendendo-as de forma natural, como quem diz para si mesmo: eu tenho o direito de me sentir assim. Eu não tenho o direito de invadir o espaço do outro e destruí-lo, claro que não tenho. Mas eu tenho o direito de me sentir desconfortável, de me sentir mal, de ter sentimentos como raiva, revolta, mágoa, culpa, surpresa, seja qual for o sentimento. Eu tenho o direito. As emoções são minhas aliadas. Elas querem me mostrar alguma coisa e eu preciso compreender o que é. Então esse ponto primeiro é muito importante. Não se agrida por suas emoções. Sentir raiva, mágoa, inveja, culpa, tristeza, desânimo ou qualquer outro padrão emocional é algo perfeitamente normal. O que nós precisamos fazer apenas é perguntar
internamente o que é que esta emoção está me mostrando como necessidade. Qual é a necessidade que eu estou tendo e que deve ser suprida? Isso é muito importante, porque nós somos seres humanos, não somos criaturas completamente prontas. Nós sofremos, desenvolvemos angústias e temos necessidades. E essas necessidades precisam ser atendidas dentro de um nível de equilíbrio. Esse é o primeiro ponto que eu trago, que é um grande mito: não ter direito a sentir, não ter direito a ter emoções. Isso é um mito. Segundo mito que eu trago aqui: perdoar é uma revelação que deve ser dada ao ofensor. É um grande mito. Isso não é verdade. Quando nós queremos perdoar, nós não devemos dizer para a pessoa, eu te perdoo. Isso não é necessário. Isso, no fundo, é uma estratégia frequentemente egóica. Nós queremos nos colocar, às vezes, numa posição de superioridade, numa posição de afronta ao outro para dizer que aquilo que ele nos fez, de certa forma, não nos atingiu tanto e facilmente superamos. É um engano. Esse é um estilo de enfrentamento, como eu falei há pouco, totalmente equivocado e prejudicial, porque ele não soluciona o problema. Não adianta armazenar a dor e escondê-la. Não, nós devemos mostrá-la de uma maneira sensata, de uma maneira equilibrada, de uma maneira a ela emitir uma mensagem sadia, correta, e não de uma forma desarvorada, inútil, prejudicial, agressiva, de uma maneira sensata. Portanto, quando nós queremos perdoar, fica essa mensagem profunda. É um estado de relação de nós para conosco, não em relação ao outro. Veja, nós não perdoamos especificamente a pessoa. Nós perdoamos, de fato, em uma análise profunda, o fator que provocou a dor, que provocou a mazela, que provocou a angústia, que provocou a tristeza, a raiva, a mágoa. Nós perdoamos o fator ocorrido dentro de nós, não a pessoa, porque a pessoa, sejamos muito francos, não tem tanta importância em relação a isso. Uma vez que ela praticou esse ato, ela agrediu a vida por intermédio de nós. Ela agrediu a própria consciência, a vida que está nela, atacando-nos. Então, ela é alguém que tem que reparar isso de alguma forma, seja beneficiando-nos de alguma maneira, seja se desculpando, ou seja fazendo alguma coisa que seja útil e possa anular o mal que ela provocou. Então, quando perdoamos a pessoa, não tem nenhum sentido maior. O perdão, ele é uma experiência interna, é um diálogo de nós para conosco. Por isso a palavra perdoar, ela tem um significado muito interessante, muito significativo. Perdoar, analise a palavra comigo, perdoar. Perdoar significa dar-se plenamente a conhecer, a examinar. Veja, por exemplo, o prefixo per. Em várias palavras, esse prefixo per está presente. Por exemplo, perdurar, durar longamente. Pernoitar, dormir ali, ficar em um ambiente durante a noite toda. O prefixo per dá uma percepção de amplitude. Da mesma forma, perdoar
significa dar-se intensamente aquilo que ocorreu, isto é, meditar, refletir, examinar o que aconteceu, avaliar as diversas variáveis que apresentam o ocorrido, a fim de tirarmos uma lição profunda. Isto é que é perdoar. Perdoar é uma experiência interna de análise do acontecimento, de validação das emoções que temos em relação ao acontecimento, em vez de ficarmos negligenciando, esquecendo, negando, ignorando. Não. Isto representa um comportamento prejudicial. Perdoar, portanto, não é um ato para o outro. É uma experiência de análise interior do acontecimento, onde eu perdoo o fato ocorrido dentro de mim. E aí eu passo a viver melhor. Eu passo a me libertar, eu passo a romper algemas que estavam me atormentando em função da mágoa tão acumulada, tão vivida de forma patológica, doentia, amargurada. Então, perdoar é uma experiência interna. Não precisamos dizer para a pessoa, eu te perdoo, eu vou ir lá, eu cumprimentá-la, está tudo bem, eu perdoo você. Isso não é necessário. Eu posso simplesmente no dia seguinte voltar a falar com a pessoa naturalmente, com respeito, com equilíbrio, perdoando-a internamente. Eu não preciso humilhá-la, dizendo que eu a perdoo, às vezes de forma pública. Isso não é necessário. Eu posso fazer isso internamente, no silêncio ou no recôndito da minha alma. E aí, viver depois, no cotidiano, quando encontrá-la, respeitá-la, cumprimentá-la, enfim, agir de uma forma natural, demonstrando no silêncio que eu desculpei a ofensa e mantenho o meu total respeito pela pessoa. Terceiro mito importante: perdoar é esquecer tudo o que nos aconteceu. É mito. Primeiro, porque isso não é possível. Nós encontramos em várias literaturas, devemos perdoar completamente o que nos fizeram, esquecendo aquilo que aconteceu. E aí vem aquele hábito costumeiro de dizermos assim, nem lembro mais o que a pessoa fez comigo, já nem lembro mais daquilo. Não é verdade, a não ser que a pessoa tenha, por exemplo, um quadro demencial, uma doença de Alzheimer ou algo parecido que a faz, de fato, esquecer o acontecimento, a ocorrência. Aí sim, mas não é possível esquecer a ocorrência. Uma vez que aconteceu, fica no banco da nossa memória. Então, o objetivo não é esquecer o fato. O objetivo é atenuar o mal que aquele fato nos provocou. Isso é que nós precisamos fazer. Atenuar o mal que o fato nos provocou. E de que forma fazemos isso? Fazendo, como eu disse antes, uma grande análise da ocorrência. Ora, quem é o agressor? O agressor será alguém enfermo do ponto de vista emocional? Alguém que talvez esteja cheio de problemas, de dificuldades, de limitações emocionais a ponto de descompensar e nos agredir, nos ferir ou abusar de nós de alguma forma, nos trair, nos enganar? É alguém, quem faz isso, é alguém que está de alguma forma enfermo. Porque uma pessoa sadia, uma pessoa em estado de equilíbrio, uma pessoa capaz de dominar suas próprias más inclinações, seus impulsos menos favorecidos, todos nós temos. Não somos perfeitos, mas
provavelmente devemos ter um controle sobre esses impulsos, sobre uma palavra que é soltada de forma irrefreável, sobre uma atitude agressiva, um golpe, um ferimento que provocamos. Devemos ter cuidado com isso. Isso não quer dizer que devamos dar vazão aos nossos impulsos, devemos ter controle sobre eles. Mas nem sempre conseguimos isso. Às vezes, adoecemos, entramos em estado profundo de conflito. Dentro de nós há uma avalanche de sentimentos perturbadores, inquietos. Estamos num momento muito difícil da nossa vida e aí soltamos uma palavra imprópria, cometemos um erro, perdemos o controle e aí adotamos um comportamento hostil. Essa pessoa está em um momento muito complexo da sua vida. Então, quando passamos a compreender isso, de que os outros têm limitações, de que os outros têm problemas, de que os outros têm dificuldades, fica mais fácil analisar internamente o mal que aquilo nos provocou. E quando nos percebemos, nós, criaturas íntegras nesse momento, isto é, não fui eu que provoquei o ato, eu fui o sofredor do ato. Sendo assim, a minha posição, de alguma forma, é de relevância, porque não fui eu que cometi o ato, foi o outro. Ele deve arcar com a sua consciência em relação àquilo, não eu. Então a minha posição, de alguma forma, é até privilegiada, embora eu tenha sofrido o dano. Quando pensamos assim, fica mais fácil amenizar a cota de dor que sofremos com a agressão alheia. É claro que não vai impedir o sofrimento. Dói ser machucado pelas pessoas. Claro que sim. Mas quando percebemos que nós somos aqueles que estão íntegros, que não fomos nós que praticamos o ato, que a nossa vida vinha relativamente estável, com um comportamento sadio, a agressão que vem de fora tem menor impacto, porque conseguimos perceber que aquele outro que nos feriu é que está doente, é que está com algum problema, com alguma limitação, alguma dificuldade em âmbito emocional. Quarto item, que é um mito no perdão. Perdoar é uma obrigação mínima de quem é cristão. Devemos ter um pouco de cuidado com essa afirmação, porque essas afirmações de natureza religiosa, embora tenham um contexto de colaboração para frear os nossos impulsos agressivos, também, de alguma forma, podem nos conduzir a um dogma de comportamento. E isso não é bom. Não é bom. O perdão deve ser uma decisão interna consciente, não uma obrigação, não propriamente um dever. Não deve ser um dever, deve ser uma decisão voluntária, consciente e livre. A logoterapia propõe que perdoar não é um ato condicionado, é um ato incondicionado, ou seja, que vem de uma decisão livre, voluntária, honesta, sincera e escolhida por nós. Perdoamos porque queremos, porque isso é bom, porque isso é útil, porque isso é válido para a nossa saúde emocional. É para isso que nós perdoamos. Portanto, é uma decisão livre. A pessoa que, por exemplo, não tem religião alguma, como ficaria nessa posição, então? A pessoa que não tem religião alguma não deixa de ter, de alguma maneira, o seu nível de entendimento espiritual.
a dimensão do espírito que habita nela. Ela também tem. Mesmo a pessoa que não tem religião alguma, nem por isso deixa de ter a dimensão espiritual, aquela de valores. Tanto é, muitas pessoas que não têm religião alguma, não creem realmente em Deus, são pessoas que ajudam muito o seu próximo. São pessoas que fazem caridade. São pessoas que trabalham às vezes de forma voluntária, conheço muitos. Portanto, não tem nada a ver com o componente da religião. Tem a ver com a decisão interna que vem da dimensão do espírito, da dimensão dos valores, que nos fazem então conceber o perdão como algo libertador e produtor de felicidade. Aí sim é uma verdade e não um mito. Quinto mito do perdão. Tudo o que conseguimos quando perdoamos é beneficiar quem nos feriu. É um mito. Quando perdoamos, nós não beneficiamos o ofensor. Não quer dizer que o ofensor, uma vez perdoado, isentou-se da responsabilidade perante a vida pelo que fez. De forma alguma. Ele vai continuar devendo a vida. Ele vai continuar devendo para a sua consciência, onde se insere a sua vida superlativa. Ele vai continuar devendo a si próprio. E ele não vai ter repouso enquanto não reparar esse mal, seja através de quem ele feriu, seja através de outras pessoas a quem ele possa fazer um grande bem. De alguma forma, ele precisará reparar. Quando nós perdoamos uma pessoa, nós não tiramos dela a responsabilidade de que ela deve reparar o mal que fez, em hipótese alguma. É uma ilusão. Quando nós perdoamos, o único beneficiado somos nós. Porque imaginem que, se nós não perdoamos, se nós cultivamos de forma patológica a mágoa, o rancor, a revolta, a pessoa que nos provocou um determinado mal está seguindo com a sua vida. Às vezes, completamente indiferente ao que fez, em função da sua limitação emocional. Ela pode ser uma pessoa tão limitada do ponto de vista emocional que neutraliza todos os seus sentimentos. Não quer dizer que não perceba o erro e não sinta culpa. Sente, sempre sente. Porém, ela tem a estratégia egóica de bloquear aquela emoção dolorosa e passa a viver sua vida sorrindo, saltitante, natural, como se nada tivesse acontecido. Há pessoas assim, que fabricam erros grosseiros contra os outros e vivem como se nada tivesse acontecido. Sim, acontece. Acontece sim. Porém, não quer dizer que não sinta culpa. É uma estratégia de defesa para não sofrer. Enquanto nós, os que estamos íntegros, estamos amargurados, estamos com o fel do remorso, estamos totalmente dominados pela mágoa, adoecendo, paralisados e infelizes com o que nos aconteceu. Você acha isso justo? Não é justo. Então, o perdão nesse momento é fundamental para beneficiar a nós mesmos. Isto não é egoísmo, não. Isto é busca de saúde emocional. Nós dizemos para nós mesmos: deixo aquela pessoa que me ofendeu, ou que me feriu, ou que adotou algum comportamento de abuso em relação a mim, deixo-a à mercê da própria consciência. Eu, por minha vez, me liberto dela, deixando-a seguir em paz, como quiser. Eu, por minha vez,
liberto-me desses sentimentos hostis e passo a viver minha vida como pessoa íntegra que fui e que sou, uma vez que não fui eu que executei o mal. Eu estou numa posição de vida sadia e me orgulho por isso. Portanto, deixo aquela pessoa seguir como ela achar melhor, em paz, não vou revidar, não vou me vingar, não vou devolver o golpe em hipótese alguma, porque isso me colocaria na mesma posição que ela. No momento em que ela me feriu, o problema é dela. No momento em que eu a agredir de volta, o problema é nosso. E eu não quero esse problema para mim. Eu deixo com ela. A dor da consciência não comigo. Eu sigo em paz, sem revidar e livre para prosseguir com a minha vida, recuperando-me deste ocorrido e vivendo de forma pacífica, amena, sensata, equilibrada. Ora, não é muito melhor viver assim? Não é uma reflexão muito mais sadia? Isto é, eu reconheço que aquilo me doeu. Entretanto, eu deixo o ofensor com a sua própria consciência e sigo sem o fel da amargura. Por que eu deveria ter esse fel da mágoa e da amargura se não fui eu que pratiquei o mal? Se eu estou de uma forma totalmente sadia, íntegra, natural. Então eu devo ficar feliz comigo em dizer para mim, que bom que eu estou numa posição lúcida. O ofensor eu deixo a critério da sua própria consciência e sigo em paz. Não é muito melhor? Não há a menor dúvida. Então, perdoar é benéfico para quem perdoa, não para quem é perdoado. Sexto item, que é um mito no perdão. Quem perdoa deve conseguir viver como se nada tivesse acontecido. Isto é, a pessoa que perdoa deve imediatamente eliminar sentimentos, eliminar desconforto. Claro que isso não é possível, de forma alguma. Nós, quando desculpamos a ofensa, quando perdoamos alguém, levamos um tempo para digerir essa situação. Não adianta dizer, pronto, já está esquecido, estou bem. Isso não é verdadeiro. Nós ficamos por um tempo desconfortáveis, entristecidos, magoados, com raiva, sentidos com aquilo. Claro que sim. Todos nós precisamos de um tempo para digerir a situação, para regularizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a respeito de tudo o que ocorreu. Claro que sim. Portanto, não devemos sair por aí como você está. Estou ótimo, nem lembro mais do que aconteceu, aquilo passou. Não, sejamos honestos, não estou bem, não. Isso ainda está me doendo. Eu admito, eu reconheço e valido minhas emoções. Eu não sou pedra para não sentir nada, eu sou gente. Então dói, machuca, sim, não estou gostando ainda disso, não. Mas estou gradativamente superando, estou analisando dentro de mim tudo o que aconteceu, todas as variáveis, ponderando e aí acalmando esses sentimentos que estavam me torturando, já não estão mais, mas eu ainda estou sentindo. Vamos devagar. No relacionamento é a mesma coisa. A pessoa discute, ofende o parceiro, a parceira, etc. De repente, a pessoa que fica magoada ouve então, olha, me desculpe, eu passei da medida, etc. Pronto, passou. Então vamos agora sorrir? Não, calma, sorrir não. Eu ainda estou sentido, me dê um tempo. Calma. Vamos deixar passar alguns momentos, um período. Eu estou me recompondo de tudo o que aconteceu. Eu preciso de um tempo no meu silêncio, no meu recolhimento, para digerir essa situação. Então, calma. É preciso, sim, dar um tempo. Ninguém aqui é robô
para desligar o interruptor da emoção e pronto. Isso não existe. Nós precisamos de um tempo para nos reorganizar. 7º item que representa um mito em perdoar. Perdoar significa deixar para lá e seguir adiante. Esse é um grande mito, é um grande equívoco. Ou seja, a gente pensa assim, bom, se eu perdoar, significa que eu vou deixar a pessoa continuamente abusar de mim e pronto. Então a pessoa faz alguma coisa contra nós que dói muito e nós imediatamente, deixa para lá, já entendi, não, tudo bem, passou já, ok, tá certo. Não, nós temos o direito de reivindicar, nós temos o direito de solicitar reparação, nós temos o direito de nos defender. Às vezes, por exemplo, a pessoa nos agrediu fisicamente. Não, nós temos o direito de fazer denúncia. Nós temos o direito de buscar as medidas da lei devidas. Claro que sim. Perdoar não significa receber agressão, ser lesado de forma muito agressiva e dizer, não, eu já perdoei, está tudo bem, já esqueci, deixa a pessoa fazer o que achar melhor, de jeito nenhum. Perdoar não significa abdicar dos direitos, em hipótese alguma. Eu perdoo a pessoa, ou seja, eu entendo o que ela fez, eu não quero agredi-la, eu não quero devolver o golpe, eu entendo que ela é uma pessoa enferma, que ela está com algum problema de natureza emocional e se excedeu, tudo bem. Porém, se houve uma lesão muito significativa, onde eu saio perdendo muito e eu tenho direitos a reaver, eu devo buscá-los. E a pessoa deve arcar com essa responsabilidade, sim. Perdoar não significa deixar para lá, não. Nós temos o direito, por exemplo, de chegar com a pessoa e dizer para ela, olha, eu não gostei do que você fez. Isso me incomodou muito e eu espero que não se repita. Eu peço a você, por favor, que preste mais atenção. Que você perceba que o que você fez me machucou, me incomodou, eu não gostei. E quero deixar isso claro a você. Esse direito nós temos de apresentar nossos sentimentos, de apresentar nossas reivindicações. Perdoar não significa sair sorrindo depois de um mal feito para nós, como se nada tivesse acontecido de forma alguma. Isso é masoquismo, não é perdão. Perdão é deixamos a pessoa seguir em paz, seguir o seu caminho, sem ofendê-la de volta, sem agredi-la, sem atacá-la do mesmo jeito. Sim, está correto. Isto é perdoar. Porém, temos o direito de reivindicar algo em que fomos lesados. Se necessário, às vezes, até chamar a polícia. Por exemplo, a mulher que sofre violência doméstica, vamos perdoando, coitado, ele estava embriagado, mas ele é uma boa pessoa, só estava embriagado de jeito nenhum. Chamemos a polícia, vamos denunciar o ocorrido. Ninguém tem o direito de ser agredido assim. As pessoas devem respeito às outras. Então, perdoar não significa abdicar dos direitos. 8º item importante e último. Perdoar é um sinal de fraqueza. Mito. Totalmente mítico isso. Perdoar é um sinal de nobreza. Porque quando perdoamos, extraímos de nós as vivências da alma, as experiências do espírito, os valores localizados na dimensão da alma. Significa que atingimos o clímax da nossa capacidade de resiliência e de empatia com os seres humanos. Isto é uma bênção.
Isto é uma virtude. Significa que estamos exercitando o clímax da virtude presente no espírito. A pessoa que perdoa, ela está no ápice da resiliência. Ela é capaz de entender o âmago da outra pessoa que a ofendeu. Porque quem ofende, quem mente, quem engana, quem manipula, essa pessoa está doente. Ela não é má. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que gosto muito, que diz assim: a maldade nada mais é do que a moldura da ignorância. A pessoa má, ela não é propriamente má, ela é ignorante. Ela não tem o devido conhecimento para agir com sabedoria. Então o que ela faz? Ela manipula, ela mente, ela trai, ela engana, ela burla, ela vai pelos lados. É uma pessoa doente, não é uma pessoa má. Não existe maldade, existe ignorância que se veste com a roupa da maldade. Isso sim. Então, a pessoa que entende essa limitação do outro é resiliente, cria uma empatia e consegue perdoar, consegue desculpar, não precisando naturalmente ser dócil, meigo, gentil imediatamente, não precisa, pode naturalmente manter uma certa reserva, uma certa distância, porque ninguém muda da noite para o dia, acabou o sentimento, eu estou bem, não, dói ainda, precisamos de um tempo, mas não atacamos, não revidamos, não desejamos o mal, não queremos que a pessoa sofra. Isto é resiliência, sabedoria. Portanto, esses são os grandes mitos que nós transformamos aqui em verdade para o perdão. Estamos com 1 minuto restante, eu concluí no tempo hábil, vou ver aqui o que as pessoas colocaram, o que as pessoas perguntaram ou questionaram, não dará tempo de debater, mas farei uma outra live em breve, comentando sobre isso e abordando o auto-perdão. Quarta-feira que vem, convidem mais pessoas para participarem conosco, auto-perdão. Por que é tão difícil nós nos perdoarmos? Nós vamos ver por quê e como fazer para atingir também a capacidade de nos perdoarmos dos nossos equívocos cometidos. Eu espero que tenha sido útil para você esta live. Vai ficar gravada também no YouTube, no nosso link do YouTube, Aldenis Leite. Você pode ir lá e nos seguir também no YouTube. E eu tenho certeza que será muito útil. Um grande abraço e até breve.